Olá, meu querido, bom dia, tudo na paz, tudo bem? Graças ao nosso eterno Criador. Eu estou falando aqui do estado do Espírito Santo. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e mais uma vez, mais uma oportunidade, o Criador nos dá para deixar mais um vídeo para honra e glória do nosso Deus. Quando eu falo Deus, meu querido, todo mundo sabe que eu me refiro ao grande arquiteto do universo, aquele que projetou todas as coisas, aquele que projetou o mundo e tudo que nele há. Eu não estou falando aqui de Zeus, não estou falando aqui de nenhum deus da mitologia. Quando eu falo Deus, eu falo de uma pessoa, um ser, não é? Que é indescritível, ele é inefável, ele é um ser que não tem como ninguém descrevê-lo. Se você estudar o capítulo 38 de Jó, e o capítulo também, o Salmo de número 139, você vai aprender um pouco sobre esse Deus, ainda que você não consiga descrevê-lo, porque o dia que alguém conseguir explicar Deus, ele deixa de ser Deus. Isso eu aprendi ouvindo o nosso irmão Caio Fábio. Essa fala é dele, que Deus, ele é inexplicável, ele é indescritível e, portanto, ninguém consegue descrever a pessoa do nosso Deus. Continue se inscrevendo, meu querido. Continue compartilhando nossos vídeos. Continue deixando o seu like, que é muito importante. Continue deixando os seus comentários. Veja bem, meus queridos, já quero avisar de antemão que quando você vê um comentário ali tentando nos tirar a alegria, tentando nos tirar a força, a nossa pretensão, querendo tirar a nossa, vamos dizer assim, o nosso anseio, o nosso desejo. Quando você vê um comentário querendo nos desanimar, não esquenta a cabeça não. Você sabe por quê? Porque quanto mais alguém coloca um comentário desproporcional àquilo que nós falamos e ensinamos, mais Deus nos ajuda e mais a gente pega a responsabilidade para continuar. Quando Cristo veio, o Jesus de Nazaré, se ele fosse dar atenção à revelação que o Pai lhe deu ali no jardim do Getsemane, ou seja, jardim da prensa do azeite, porque é isso que quer dizer Getsemane ou Getsemane, ali ele foi revelado de tudo aquilo que ele iria passar. Mas ele não desistiu, mas ele chegou a pedir: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Cálice ali quer dizer sofrimento, angústia, quer dizer coisas negativas. Cálice ali quer dizer aquilo que ele teria que passar, conforme Isaías 53, versículo 4. Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso. Isaías 53, 4. Ele levou sobre si. Quando fala sobre, você sabe que o que está acima de todo o nosso corpo, quando a gente está de pé, é a cabeça, não é? Então, você vê ali que quando fala, ele tomou sobre si, ou ele levou sobre si as nossas, quer dizer, quem disse isso foi Isaías. Isaías era um homem judeu, não é? Então, ele disse, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Quando ele falou a deles e não nossas, eu e você, depois da cruz. Então, quando você vê esses comentários, eu nem apaguei, eu não removi não, sabe por quê? Porque quem sabe daqui a alguns anos eu vou falar sobre estes comentários. E até sobre o comentarista, né, que escreveu, porque eu vou deixar ali, eu não vou remover. Querido, o que eu quero falar aqui hoje
O evangelho eterno, que é as boas novas eternas, ela revela o amigo, revela o colega, revela tudo aquilo que você quiser saber sobre a palavra. Eu não tinha prestado atenção, meus queridos. Diante de Deus, eu estou sendo sincero. Eu não tinha prestado atenção ainda na Bíblia, mas o Apocalipse, ele também foi revelado ao apóstolo Paulo. Você sabia disso? Você já tinha visto isso na Bíblia? Como Paulo sabia que quando a última trombeta tocasse, as transformações dos corpos aconteceria? Você sabe que Paulo, ele tocou no assunto das 7 trombetas, mas ele fez questão de citar uma, que era a última. Então Paulo sabia que o Apocalipse aconteceria, e Paulo sabia que não foi revelado a ele registrar ou descrever sobre o Apocalipse. Só que foi incumbido a João a responsabilidade de escrever e enviar aos gentios das 7 igrejas da Ásia. Então, o Evangelho Eterno, ele mostrou a Paulo. Essa é a vantagem de você falar sobre as boas novas eternas. Eu acredito que vários irmãos aí no YouTube, como nosso irmão Geraldo Moraes, o nosso irmão Cláudio Mendes, que é um dos maiores ensinadores, talvez até o maior ensinador hoje. Não vou falar, eu retiro, meu querido, vou retirar a palavra maior. Me desculpe aí, me perdoe. Esse adjetivo a gente não deve usar no meio do povo da graça, no meio do povo que ensina o preterismo completo e a escartologia consumada. Eu retiro aqui. Mas talvez, irmão Cláudio, seja um dos maiores divulgadores do Evangelho Eterno. Eu estou engateando, eu estou começando agora. Mas o Evangelho Eterno, ele é divulgado por vários irmãos, que é as boas novas eternas. O que é as boas novas eternas? É a consumação de todas as coisas aonde Deus habita em nós. Então, como Paulo sabia que a última trombeta ela iria tocar? Quando você observa aqui, ó, em 1 Coríntios, você vê que Paulo, capítulo 15, versículo 22, Paulo diz assim: pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo, ele não fala em ressurreição física dos corpos. Paulo fala em vivificação. Aí você, mas Paulo falou em arrebatamento lá em Tessalonicenses. Mas vê se Paulo está falando em arrebatamento físico, do jeito que muitos pregadores pregam por aí. Então, Paulo está falando que corpos glorificados, não corpos arrebatados. Paulo sabia do Apocalipse que não há, Paulo sabia, tanto no Apocalipse como no livro que ele escreveu para os Coríntios e também para os Tessalonicenses. Paulo sabia que não há arrebatamento, e sim, não há não. Paulo sabia que não haveria um arrebatamento físico, e sim transformação. Você observa, meu querido, capítulo 15,
23 e 24 de 1 Coríntios, o que fala? Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo sabia que a manifestação do Filho do Homem iria acontecer. Paulo sabia que 7 trombetas iriam tocar. Paulo sabia que 7 selos seriam abertos. Paulo sabia que os 7 anjos também seriam enviados às 7 igrejas da Ásia. As 7 cartas seriam enviadas aos 7 anjos, que são 7 espíritos e não 7 pastores, como diz a tradição. Paulo sabia. Então Paulo está dizendo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, que era o juízo do ano 70 descer. Vinda nada tem a ver com coisas naturais que você apalpa, que você vê a olhos nus, que você pega e você assiste literalmente. Não, Paulo sabia que aqui era parousia, manifestação e não presença física. Porque muita gente eles não sabem fazer a diferença entre manifestação e uma presença física. Manifestação não quer dizer uma presença física de alguém em algum lugar. Então, o versículo 24 do capítulo 15 de 1 Coríntios fala assim: então virá o fim. Quando que virá o fim? Quando Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Meu querido, isso aqui é mais uma prova. É mais uma prova de que Paulo está falando que a parousia, a manifestação do Filho do Homem iria acontecer, mas que a maior prova de que aquele juízo do ano 70 seria a manifestação do Filho do Homem é o que está escrito aqui, ó. Quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Paulo, ele teve noção do Apocalipse ou não? Preste atenção em Apocalipse, capítulo 11 e o versículo 15. Preste atenção nisso aqui. Apocalipse 11 e 15. Quando que isso aqui então aconteceu? O 7º anjo, preste atenção, que aqui é o que Paulo está dizendo, aqui no 1 Coríntios, capítulo 15. Preste atenção, meu querido, para você não dizer que nós estamos inventando coisas, tá bom? Olha só, preste atenção. Capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Paulo tinha noção do Apocalipse, do juízo ou não? Então, se você observar aqui, Paulo tinha noção do Apocalipse. Eu vou adiantar para você, você pode estar perguntando, mas aonde que Paulo menciona a 7ª trombeta de Apocalipse, capítulo 11, o versículo 15? Dá uma olhadinha em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que está no mesmo contexto.
sobre ressurreição e não arrebatamento físico. Preste atenção. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressurgirão, incorruptível, e nós seremos transformados. Você consegue ver aqui um arrebatamento físico? Hein? Você consegue ver um arrebatamento físico aqui? Ou Paulo está falando que quando o anjo trocasse a última trombeta, os reinos viriam a ser de nosso Senhor. O que Paulo fala em 1 Coríntios 15, cumpre lá em Apocalipse 11. Então, Paulo está falando aqui que no momento, no abrir e fechar de olhos, ou seja, era no milésimo do segundo, quando o anjo abrisse a corneta para tocar, estava cumprido todas as coisas que foram prometidas desde o Gênesis. Sim ou não? Nós estamos lendo ou nós estamos inventando coisas da nossa cabeça? Então, o Apocalipse, ele foi revelado a Paulo. Se você observar o capítulo 21 de Apocalipse, é mais uma prova que eu quero dar para você aqui. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, versículo 4, e eu vou falar assim: Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Agora compare isso aqui com 1 Coríntios 15 e 54. Observe isso aqui. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então, ou seja, você tem que considerar esse advérbio. Ou seja, aí, ou desde então, aí vai acontecer. Porque então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. E quando que a morte foi tragada na sua vitória, meu querido? Quando? Hebreus 2, 14, 15, Colossenses 2, 13 ao 17, aonde a morte ela foi tragada na cruz, no Tetelestai. Então o Apocalipse está de acordo com Paulo e Paulo está de acordo com o Apocalipse. Paulo não nega o Apocalipse, porque o Apocalipse foi revelado também a Paulo, porém foi incumbido a João descrever o Apocalipse. Mas o Apocalipse, Paulo tinha noção do Apocalipse. Só não foi reservado para Paulo descrever e escrever. Por quê? Porque Jesus, ele já tinha prometido que João ia ficar vivo até o dia da volta dele, para que pudesse descrever, escrever e mandar aos 7 espíritos, que são 7 anjos, que tinha o dever, a obrigação de manter as 7 igrejas da Ásia em ordem. Mas não eram pastores. Não eram pastores. Estude com mais profundeza sobre os 7 anjos da igreja da Ásia. Mas para você chegar ao entendimento, você vai ter que estudar o ministério dos anjos. Aí alguém diz, o ministério dos anjos acabou. O ministério dos anjos acabou em qual quesito? Em qual quesito? Eu não estou dizendo aqui que não acabou, não. Mas eu queria saber em qual quesito. Porque, pelo que eu sei, os anjos não foram mandados embora. Os anjos
não foram despedidos pelo eterno Criador. Pelo que eu sei, as 4 hostes angelicais estão em plena atividade. Anjos, arcanjos, serafins e querubins. Então, se você observa isso aqui, meu querido, o versículo 26 de 1 Coríntios, do 21, 26, fala assim, ó. 1 Coríntios 15, 21 26. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino ao Pai e quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Porque convém que ele reina até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído era... O tempo verbal aqui é passado, tá? Não é a morte. Porque se eu falar é a morte, eu estou dizendo que isso aqui ainda vai acontecer. E eu e você sabemos que já aconteceu. 27. Pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que esta se excetua aquele que sujeitou todas as coisas, o próprio Criador. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Para Deus seja tudo em todos. Você viu, querido, que o apóstolo Paulo, ele teve uma revelação maravilhosa? Você observa isso? Ele sabia sobre as 7 trombetas. Ele sabia que o fim de todas as coisas aconteceria quando Cristo entregasse o reino ao seu Pai. Quer dizer, a manifestação do Filho, que era o Cristo, que era o Jesus de Nazaré, ele tinha que terminar o seu papel, voltar ao seu estágio de origem, ao estado de origem, que era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ali fazer convergir em Cristo todas as coisas, do jeito que Efésios capítulo 1 fala. Então, o que acontece ali? Não existe arrebatamento do jeito que a igreja evangélica prega. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, fala que ali, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ante o toque da última trombeta. Então, se você prestar atenção aqui, meu querido, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, se você prestar atenção nisso aqui, olha o que diz aqui, 13 ao 17. 1 Tessalonicenses 13 ao 17. Não quero, porém, irmãos, Paulo falando, subtítulo, a vinda do Senhor, manifestação do Filho. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vocês fiquem tristes, como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, Paulo se inclui, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Está vendo Paulo falando sobre a trombeta de novo? Sobre a trombeta de Deus, para o encontro com o Senhor nos ares. Presta atenção. E os que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Você viu, meu querido, que nuvem, na Bíblia, às vezes se refere à sombra,
às vezes se refere à proteção divina e às vezes, principalmente no Apocalipse, fala sobre o juízo. Então, o que que Paulo está dizendo quando ele fala nuvem? Aqui ele fala assim: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele fala: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Ou seja, enquanto o juízo estivesse acontecendo em Israel, que seria as bodas do Cordeiro, a festa das bodas não agrada a todo mundo. Para Deus era a maior festa. Juízo você vai encontrar em Isaías 60 até o 63. Isaías 60, 61, 62, 63. Então Paulo está falando, enquanto o juízo, nuvem, tivesse acontecendo em Israel, as transformações dos corpos estavam também acontecendo em tempo. Você vê aqui que, ao mesmo tempo que está acontecendo o juízo, os corpos estão sendo transformados, porque as coisas velhas estão passando. Dali para frente era tudo novo. Então era uma nova vida, era instantâneo. Era instantâneo. Então Paulo está dizendo, rebatado com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Ares aqui, você pensa que é o que? A atmosfera? Nos ares era o ambiente que estava acontecendo. Então é isso que Paulo está falando. Ao mesmo tempo que está acontecendo uma guerra, muita gente está ganhando dinheiro. Enquanto muita gente está se matando, atirando um no outro, muitos governos estão lucrando. Então, os governos lucram naquela atmosfera que está acontecendo. Muita gente vão aproveitar a guerra para ganhar dinheiro. Os pastores falam assim: vão aproveitar a Bíblia para ganhar dinheiro. Vamos aproveitar a pregação do Evangelho para ficarmos ricos. Então, Paulo está falando sobre isso aqui. Enquanto o juízo estava acontecendo, muitos estavam sendo transformados e vivificados. Meu querido, essa falácia do arrebatamento físico foi inventado ou foi iniciado por John Nelson Darby. Não existe arrebatamento físico. Paulo, ele sabia do Apocalipse, mas ele ficou quietinho, esperando o momento acontecer. Agora, João não. Foi prometido a João, foi prometido a ele, lá em João 21, que o Apocalipse era ele que ia registrar. E aconteceu. Mais um mistério que as boas novas, o Evangelho eterno, nos revela. Graça e paz e seja abençoado. Amém.